Vocês estão me vendo? Não, eu já subi. O meu computador está um pouco lento, mas já está tudo encaminhado. Pessoal, então, começando a nossa conversa, a gente vai dar uma retomada na nossa disciplina, que até tínhamos algumas dificuldades semana passada, até a gente encontrar meios de se comunicar e se orientar. Mas vejam só, a semana passada que eu estava falando sobre sociedade da informação, era mais ou menos a minha estratégia a gente vir falando sobre o surgimento da comunicação empresarial desde lá do tempo do Rockefeller, né, do MBB, aquela turma lá, e eu não estava realmente pensando em fazer slides para falar sobre a comunicação empresarial no Brasil contemporâneo. A ideia era justamente a gente trabalhar um texto sobre sociedade da informação, né, vocês entenderem como surgiu a comunicação empresarial e como ela foi evoluindo, né, até ali, meados dos anos 70, anos 80. Inclusive está um link lá no estúdio sobre o tal do Repórter ESSO, depois se vocês acessarem, ver como que eram utilizados os recursos da época para transmitir a própria marca da ESSO e as notícias da época, né? Só que eu pensei que seria chover no molhado pegar uma aula especificamente para falar sobre a atualidade e a modernidade. O meu desafio foi trabalhar aquele texto do Borges, lançar um texto relativamente complexo para vocês e, assim, alguns questionamentos sobre sociedade da informação e forçar vocês a ler o artigo, né? E por que eu tive essa estratégia um tanto quanto tensa, né? Algumas pessoas até ficaram assim meio sem saber como fazer. Gente, vejo que desde o começo das aulas, né, independente de ser presencial ou essa nossa... Amor, traz meu óculos. Oi? Oi? Temos uma participação, hein? Então, assim, desde que a gente está planejando as aulas de vocês, independente de ser o presencial ou esse sistema online aí, a instituição ela vem nos capacitando, nos orientando a trabalhar com as chamadas metodologias ativas, né? E modernamente nós temos essa pirâmide de aprendizagem do William Glasser, né? E eu quero colocar esses slides para vocês entenderem o que está acontecendo nesse momento, né? Então, até uma justificativa do que nós estamos desenvolvendo. Vejam vocês que a ideia de ler, escrever, né, observar, né, a própria exposição do professor é algo assim que está meio que no nível da metodologia passiva, né? Então você fica na sala de aula ou na sua casa, então assim apenas recebendo conteúdos e aquela coisa toda. Então a gente tenta evoluir, né, esse ciclo a partir do momento que eu tento fazer vocês ler, mas tentar criar um paralelo entre a teoria e a atualidade e a realidade. Então, quando vocês me respondem as questões, né, quando vocês me trazem o ponto de vista de vocês sobre sociedade de informação e contextos daquilo que nós estamos assim estudando com o nosso livrinho texto, né, a gente está começando um processo mais ativo. Então, quando vocês explicam para mim, né, o que eu quero saber, vejam lá qual que é a base dessa pirâmide, né? Basicamente, vocês estão me ensinando quando vocês já dominaram o conhecimento e estão conseguindo transferir ele para mim, né? Então, é nessa pegada que eu deixei a semana passada, vamos dizer assim, um vácuo, né, sem slide. Eu não preparei slides para falar da sociedade da informação, mas eu gostaria que vocês lessem o artigo Borges e mais ou menos mergulhassem naquele universo. Eu li as respostas que vocês fizeram, né, ao longo daqueles fóruns, né, da sala do café que foi disponibilizado semana passada, e uma coisa que eu percebi sim, que as pessoas elas apoiam o seu conhecimento em cima do fato que a sociedade de informação é apenas o pessoal que tem acesso aos recursos, né, tecnológicos e por aí vai, né? Se vocês pegarem o texto do Borges, ele foi escrito em 2009, mas ele está completamente atual, porque o que ele vai descrever ali é que justamente uma sociedade da informação ela é muito mais a forma que as pessoas foram reorganizadas por conta desses meios informacionais e como elas também se organizaram numa sociedade, num mundo que está cada vez mais global, né? As fronteiras, elas abaixaram,
o contato com o mundo está cada vez mais rápido, né? Só que isso influenciou o próprio comportamento das pessoas. Então, mais adiante, nós vamos dar uma olhada na nossa parte teórica, mas eu vou chegar mais ou menos aqui. Quando a gente fala em sociedade da informação, eu quero que vocês visualizem essa imagem que está todo mundo vendo, sim, está tendo acesso? Aliás, eu volto a dizer para vocês, procurem lá no estúdio, o arquivo está assim, aula 4, que é o que a gente vai começar a falar hoje, né? Então, vejam só, se vocês olharem essa figura, é basicamente a ideia de uma sociedade, né, de um grupo de pessoas que estão cada vez mais interconectadas, né? Eu coloquei, assim, pontos individuais e coloridos, mas você possa imaginar, tem pequenos grupos de pessoas que estão ligados por aqueles pontilhados ali. Então, isso daí é a nossa ideia de sociedade da informação. Então, eu uso a tecnologia, mas não é só usar a tecnologia, mas são as redes que eu consigo construir por afinidades, contatos e, enfim, né, pessoas que vão somar aos meus objetivos que eu quero chegar. Para vocês, né, do curso de processos gerenciais, é super fundamental pensar que organizar equipes, gerenciar equipes é mais ou menos isso, é usar os recursos tecnológicos, mas não esquecer que existe uma sociedade que é influenciada por esses recursos. Então, não é só o recurso tecnológico em si, mas é o comportamento da sociedade que irá determinar as coisas. Dito isso, eu quero começar a nossa fala de hoje justamente pensando nesses tópicos, né? O que nós vamos falar na nossa aula teórica de hoje? A importância da comunicação empresarial no contexto do Brasil e do mundo globalizado, ou seja, hoje é o dia de vender o nosso peixe, né? Dizer por que é importante estudar esse material dentro do curso de vocês. E nós vamos falar sobre eficiência e eficácia. Provavelmente não dê tempo de falar em eficiência e eficácia, eu deixo para a próxima aula, mas o importante hoje é a gente compreender a razão de ser da disciplina e a importância dela. E eu começo a nossa fala com esse pequeno questionamento assim, para vocês pensarem, né? A comunicação, ela pode melhorar a qualidade dos produtos e serviços prestados por uma organização? Né? Será que vocês estão vendo aquela figurinha lá que é uma linha de montagem simples, né? A pergunta é o seguinte: será que cada indivíduo que está ali operando as maquininhas que estão manuseando os insumos, as matérias-primas, será que todos eles sabem qual é o papel dele nessa linha de produção? Será que ele sabe o que deve ser feito e como deve ser feito? Gente, aí nós precisamos filosofar um pouquinho e refletir um pouquinho. Por que existem empresas? Por que você cria organizações? Qual a razão de ser de ter uma organização? Geralmente, seja empresa pública, seja empresa privada, seja o governo, seja uma ONG, né, um terceiro setor, a Cruz Vermelha, as organizações, em primeiro lugar, as pessoas se organizam mais do que uma pessoa para ter um objetivo comum, uma finalidade comum, e para que as pessoas elas tenham algum valor dentro da sociedade, elas precisam entregar um bem, né, ou um serviço. A razão de ser das organizações é poder entregar, vender, né, ou se relacionar com a sociedade através de um bem ou de um serviço. E a questão é o seguinte: qual a qualidade do meu bem? E mesmo que esse bem que eu estou entregando ele é bom, será que a sociedade sabe que é importante ter esse bem? Então, a comunicação internamente ela pode ajudar, né, a fazer bens cada vez melhores, prestar serviços cada vez melhores, e externamente fazer com que esse bem que tem uma qualidade possa ser distribuído por toda a sociedade. A grande pergunta é: como que o consumidor chega até nós, né? E internamente, como que os sistemas de produção estão sendo organizados? Então, essa figurinha ali da produção é justamente para refletir esse primeiro questionamento que eu faço com vocês. Teoricamente falando, e pensando qual a importância, né, da comunicação para as empresas, então eu pensei esses textos lá do nosso livro texto, né? Aliás, eu espero que todos já estejam com o livro, né? A gente usa como material de pesquisa, além dos artigos que eu estou postando no estúdio, o próprio livro impresso pode ajudar vocês na hora de publicar. Então, eu quero que vocês pensem o seguinte: a má comunicação traz desgaste nas relações, agressões verbais,
perda de tempo com retrabalho, ou seja, tem que fazer tudo novamente, né? Mal entendido, suscetibilidades afetadas, perda de motivação, estresse, né? Então, daí ele termina assim: liderar é comunicar para atingir os objetivos da empresa, né? Então, pessoal do processo gerencial, pensem o seguinte: gerir uma empresa não significa que você vai ter que gerir a empresa como um todo. Você pode gerir a empresa por partes, né? O setor produtivo, o setor financeiro, o setor comercial. A empresa pode ser vista por partes, né? Como a gente falou na sala de aula, nós não estamos mais naquela era fordista que havia uma grande empresa piramidal. E sim, né? Nós estamos cada vez mais pensando em modelo sistêmico, né? Uma grande empresa que é gerenciada as suas partes, mas que está integrada ao todo. Mas para que isso aconteça, tem que haver uma boa comunicação. E liderar, o bom líder, né, não é um sujeito que apenas manda, né? Tem pessoas que querem ser chefe, querem ser liderança, que é apenas pelo prazer de mandar nos outros. Mas mandar é o último dos processos, né? Então, na verdade, você, como liderança, tem que saber aonde você quer chegar, quais os objetivos organizacionais, e você tem que comunicar isso de modo claro, preciso, né? Você tem que motivar as pessoas. O que esse primeiro parágrafo fala, que situações conflituosas, ambientes conflituosos, em atrito, né? Em primeiro lugar, é falta de diálogo, falta de reconhecer os objetivos, e geralmente as pessoas que são as, entre aspas, lideranças, eles estão sendo muito mais pessoas tiranas do que o líder propriamente dito. Aliás, fica aqui para vocês pensarem, daqui até o fim do curso, existe uma diferença muito grande entre chefe e líder, tá? Chefe é o cara que paga o salário e hierarquicamente está ali mandando, né? Isso é natural. Mas o verdadeiro líder é o cara que motiva, capacita e traz as pessoas pelos seus sentimentos, pela sua causa e pela sua caminhada lá. Então, diz assim: no mundo globalizado dos negócios, não basta que as empresas ofereçam bons produtos, né? A gente, né, até produz coisas boas, bons serviços, tem colaboradores capacitados, né? A questão é como que a empresa irá vender isso para a comunidade. Não basta que as empresas possuam uma estrutura atrativa. É necessário informar, mostrar, tornar público, ser conhecido, né? Então, você e a comunicação fora da empresa, que se projeta para a sociedade, ela é tão importante quanto a comunicação interna. Então, gente, não é só abrir uma empresa, colocar um maquinário e contratar um monte de gente. A comunicação é o que vai criar, né, a concisão de todos esses processos aí. O que o Pérez Byron diz para nós? É necessário cada vez mais comunicar-se não só com os clientes, mas também com os prospects, né? As pessoas que você lá na frente ainda não são teus clientes, mas você já está querendo arrebanhar, né, para a sua carteira, né? Termo em inglês muito utilizado na área de comunicação e marketing, que serve para definir um cliente potencial ou futuro cliente. Quem mais que a gente se comunica? Fornecedores, né, tendo os melhores insumos, os melhores preços, né? Colaboradores, entidades de classe, investidores e o público em geral. Às vezes, no primeiro momento, não parece muito claro cada grupo desse que eu estou ditando ali, falando entidade de classe. Puxa, imagine você diante de uma greve ter que conversar com o sindicato. É uma entidade de classe que você vai ter que mediar, vai ter que se comunicar, ver o que os caras querem, né? Para acabar com a greve, né? Então, não é mais no modelo do Rockefeller que mandava meter chumbo nas pessoas, né? Você tem, como a gente estudou hoje em dia, você precisa negociar, conversar e ter um meio termo. Tudo bem? Não esqueçam de beber água, viu, gente? Né? Nessa época de coronavírus aí, não esqueçam de beber a sua aguinha, tá? Vamos hidratar aí, tá? A comunicação como ferramenta destinada a integrar. Vejam bem os verbos que a gente usa aqui nesse slide. Integrar, né? Tudo, os vários pontos que estão soltos, vamos tentar juntar todo mundo. Aproximar, informar, que é muito importante, e conscientizar. Vocês que trabalham fora, vamos supor, vocês que estão numa empresa, né, ou que já trabalharam numa empresa, será que ao longo da vida profissional de vocês ficou claro quais os objetivos que a empresa de vocês queriam chegar? A gente procura simplificar as coisas. A empresa ela quer ter lucro, né? A empresa quer ganhar dinheiro. Essa é a visão simples das coisas.
Mas para ganhar dinheiro, será que a empresa deixou claro quais seriam os objetivos, as metas, as estratégias, as formas de fazer isso? Será que isso ficou mais ou menos claro? Ou você ficou boiando na mão, às vezes, de umas lideranças assim, que te empurravam para um lado, empurravam para o outro, e a coisa ia do jeito que dava, né? Então, a ideia de sucesso e fracasso de algumas organizações pode ter relação com isso aí. E vocês vejam que a comunicação, né, a troca de informações, ela tem importância, tem inclusive a ver com a própria área financeira da empresa, que, aliás, sem dinheiro, organização nenhuma flui, nenhuma funciona, né? Então, veja que não é só pensar o setor produtivo, só o setor de gestão de pessoal, é inclusive você ter a área financeira alinhada por meio de processos de comunicação, e sabendo o que acontece numa ponta à outra da organização. Tudo bem? Então, tanto que eu usei aquela figurinha que você vê várias mãozinhas, né, segurando ali e formando uma cadeia concisa e forte, né? Então, a comunicação ela vem para criar essas pontes, esses elos de ligação, para a gente poder trabalhar muito bem internamente e poder se projetar externamente para toda a sociedade que nos serve, né? Por isso que a gente começou a falar sobre sociedade de informação, porque muitos valores, né, muitos gostos, muitas vontades que eu tenho hoje em dia, pode ser que daqui a algum tempo não sejam mais. E a empresa ou ela vai se adaptando, ou ela acaba perecendo, né? Então, vejam só, é necessário, numa sociedade que tem os seus gostos oscilantes cada vez mais rápidos, cada vez mais intensos, canais de relacionamento com o público interno, né, porque também não é fácil mediar os interesses dentro das organizações, com os clientes, o seu público-alvo, né, aqueles parceiros que vão ajudar a divulgar o teu produto ou de repente até ajudar financeiramente. E, enfim, o parceiro é um termo assim, parece uma palavra simples, mas ela é uma grande gama. Aliás, caberia uma aula só para a gente falar dos nossos parceiros empresariais, que podem ajudar muito empresas, principalmente nessas épocas de crise econômica e oscilação que está aí, né? E também os fornecedores, né? Então, o fornecedor é o sujeito que vai te entregar a matéria-prima para você poder elaborar um produto bom, né? Mesmo pessoas que trabalham como profissionais liberais, né? O advogado. Nós trabalhamos com uma série de softwares, equipamentos, eu preciso de fornecedores. O sujeito trabalha no consultório de um dentista, o dentista precisa de prótese, precisa de material. Então, e a indústria, então, nem se fala. A indústria, ela para sair um veículo pronto no final da linha, tem que ter cada vez as peças de boa qualidade, produtos de boa qualidade, para poder entregar um bom produto, né? E como que a gente se comunica com esse povo hoje em dia, no mundo cada vez mais interligado? Então, a gente irá usar os mailing, né, website, call center, jornais, revistas impressas, né? Não pensem vocês que isso acabou, porque ainda, né, mídias sociais e por aí vai. E pegando um gancho disso, conhecendo, reconhecendo que a sociedade da informação ela muda a sua matriz cultural a cada 5 anos, e já tem gente falando que você já caiu para 3, 2 anos, talvez agora com essa onda que está aí de epidemia, deu uma brecada no mundo, né? Mas considerando que as coisas estão cada vez mais voláteis, cada vez mais rápidas, né? Existem sociedades que irão se comunicar de modo pela internet, mas ainda a mídia impressa é utilizada em algumas comunidades mais distantes ou grupos específicos de pessoas. Vocês vejam só, nós temos ainda um público de terceira idade que muitos senhores e senhoras, sim, pessoas idosas, não estão conectados na rede. Então, algumas pessoas ainda leem revistas, grandes jornais de circulação nacional e algumas malas diretas e por aí vai. Ainda existe modo impresso. O que eu quero dizer isso com vocês é que cada organização, cada empresa irá criar o seu próprio know-how para poder compreender, para poder atender, né, a divulgação dos seus produtos lá. Isso que é importante deixar claro para vocês. A gente não está assim, existe uma mídia que valha para todo mundo, né? Vamos todo mundo usar o Facebook, agora vamos todo mundo usar o Twitter e tudo mais. Eu já acompanhei algumas experiências de pessoas que investiram dinheiro, né, para fazer uma mídia, uma campanha específica no Facebook, contrataram web designers para fazer isso,
gastaram dinheiro e não teve assim, a aderência, né, a divulgação do seu produto. No fim, o sujeito foi lá para o Twitter e teve muito mais resultado, foi lá para o Instagram e teve mais resultado. Então, as empresas, elas precisam ir experimentando e descobrindo qual o melhor meio de comunicação com o seu nicho, com o seu público-alvo, né? Então, nós temos várias ferramentas, mas o know-how, né, que vai dizer que essa empresa você vai usar ou não, isso é só para o dia a dia, isso é construído, né? E a parte boa da história é que isso sobra trabalho para nós aqui do Processos Gerenciais e outros cursos, né? Porque não existe consultoria milagrosa, não é você contrata um pessoal para fazer a tua parte de comunicação, achar que isso vai dar certo. Há muito trabalho pela frente, gente. Se algum de vocês se especializar nessa área para atender, para pôr um serviço aí no mercado para atender as empresas, eu digo que tem muito trabalho pela frente. O que acontece é que as empresas, elas procuram, às vezes, relativizar demais e fracassam, daí dizem que o profissional que não é competente. Então, o que é importante, né, na comunicação, assim, como que a gente vai se apropriar disso? Transmitir ideias, mensagens, informações, dados conforme os interesses da organização. E eu fiz questão de destacar essa palavra interesse, porque, gente, qual de vocês que já viu na televisão a Coca-Cola fazendo uma propaganda dizendo que se beber Coca-Cola causa diabetes? Algum de vocês já viu isso aí? Jornal, no horário nobre da televisão, beba Coca-Cola e contraia diabetes. Beba Coca-Cola e tenha pressão alta. Já viram alguma coisa desse tipo? Então é importante vocês perceberem que o que as empresas nos divulgam é o que interessa a elas. Ou internamente na empresa, vocês já pararam para pensar se o departamento estratégico, a alta gestão da empresa, deixa vazar para os seus colaboradores que semana que vem vai ter uma demissão em massa, vamos demitir uns 30 funcionários. Gente, no dia seguinte estão pondo fogo na empresa. Então, o que eu quero dizer para vocês? Informações, elas têm que ser divulgadas na hora certa, né? E você tem que saber se vai divulgar algumas informações. É meio cruel, até um pouco antiético falar assim, pensar assim, só que num processo de comunicação empresarial, você só vai trabalhar com as informações que interessam a organização, certo? É um pouco assim, estranho estar falando isso, mas no ponto de vista prático é isso aí. Vocês lembram quando nós estudamos sobre o Rockefeller e o Ivy Lee, né, quando ele começa a trabalhar com os grandes jornais de circulação da época, ele transmitia informações para os jornalões, ele conseguia uma aderência, né, dentro da mídia dos Estados Unidos, apenas de assuntos que interessavam ao grupo Rockefeller. Ele não era 100% sincero. Ele não falava todas as verdades. Vocês estão entendendo? Então, vejam só, o controle, a gestão de informação, ela é tão importante quanto simplesmente divulgar as coisas. Não é sair por aí desembestado falando qualquer coisa de qualquer jeito, né? Por isso que nessa slide fala o seguinte, assim, que você precisa fazer uma transmissão de interesse, dados que interessam a organização por canais confiáveis, né? Canais que você consiga já com um certo know-how perceber que, em primeiro lugar, eles vão transmitir de modo correto o que você quer que transmita e que vai chegar lá no receptor, que é o cidadão, né? O público, seja interno, externo, fornecedor, parceiro e tudo mais. De maneira correta e adequada. Se você vai mandar um e-mail para alguém, você tem que escrever de uma forma direta, de uma forma clara, né? Se você vai por um outdoor e tem um caso que, né, acontece até em casa, aconteceu em casa, você não vai fazer um outdoor com um erro de português, né, com um texto medonho, né? Então, gente, a comunicação ela tem que ser precisa, cirúrgica, objetiva, ela tem que entrar na cabeça das pessoas, né? E hoje em dia existe muita técnica, muita ciência para isso. E o que é o segundo tópico que eu falo ali? Que essa comunicação é fator determinante do sucesso ou fracasso da organização. Já dizia o Chaplin, né, o velho guerreiro, que quem não se comunica se trumpica, né? Então, se você não se comunica direito, a tua empresa pode sim, vai acabar se quebrando, né? Daí, essa aqui é a figura que a gente já começou a falar nela anteriormente, a comunicação pensada hoje modernamente dentro de um sistema.
no tempo do Ford, que eu estava falando, né, o modelo fordista lá, ele fazia panfleto para poder falar dos seus veículos. Ele publicava no jornal para falar dos seus veículos. Ele tem uma sacada. Não, mas eu vou dar um jeito de vender meus veículos, primeiramente para os operários que fazem, né, o meu veículo. Então, ele usou uma seguinte ideia. Puxa, todo mundo circulando na cidade com veículos Ford fará com que outras pessoas desejem ter o veículo Ford, né? E deu certo, foi uma grande sacada dele, e na época a coisa funcionou. Hoje em dia, você, tudo bem, você quer vender para os seus funcionários, mas hoje em dia, vocês vejam que essa grande cadeia global que nós estamos inseridos, tanto ela ajuda a divulgar a nossa marca, como ela também pode ser cruel conosco. Basta, de repente, alguém descobrir alguma coisa ruim sobre você, ele pode te queimar, né, em cadeia nacional. Vocês viram, por exemplo, o caso daquela cervejaria de Minas Gerais, né? Houve um vazamento lá e algumas pessoas morreram e tudo mais. Eu nunca tomei uma gota de cerveja daquela marca, mas dada a mídia, né, atual, eu fiquei sabendo daquela situação. Eu nem sabia que existia aquela cerveja e eu fiquei sabendo de algo negativo. Né? Eu não soube de nada positivo antes. Eu não sabia que em Minas Gerais tinha uma cerveja maravilhosa. Eu fiquei sabendo de uma cerveja que estava matando pessoas. Né? Então veja como é que é cruel, como a via ela é de mão dupla, mas de um tráfego muito intenso, uma rodovia de 200 quilômetros por hora. Né? E a gente pode estar se queimando aí. Se comunicar tem que ser feito com responsabilidade, com os canais certos e eficiência, tá, gente? O Zoom está me avisando aqui. Nós temos mais 10 minutos para a gente encerrar essa nossa comunicação, mas eu peço que vocês não se apavorem, porque a gente vai criar um novo canal ali, tudo bem? Se caso a gente tiver aqui um pequeno contratempo, eu mando o link e vocês acessam novamente, tá? Só vamos, assim, falar mais um pouco, né? E só lembrando que esse material ele está sendo gravado e eu vou estar disponibilizando o link lá no estúdio, né, para vocês se acharem lá, né? E toda essa explicação vai estar disponível lá. Bom, o que eu tenho para dizer para vocês também, né, que todos os recursos podem ser utilizados para se comunicar. É difícil falar o melhor ou o pior. Eu volto a dizer para vocês, cada empresa, cada organização terá que encontrar o seu know-how e ver quais são os recursos mais eficientes e não ignorar recursos simples. Vejam, por exemplo, aqui no slide que eu coloquei, diversos recursos empregados de um simples e-mail, que algumas pessoas até ignoram, ao atendimento telefônico. Gente, não adianta você investir em outdoor, campanhas no Facebook, se as pessoas ligam e sequer tem alguém para atender a tua empresa. As pessoas ligam, ou a pessoa que atende, às vezes, é grosseira, dependendo do ramo de trabalho, a pessoa não tem um linguajar depurado, precisa de uma pessoa que fale de modo mais claro, que fale de modo mais objetivo, né, de um jeito mais, vamos dizer assim, um português mais depurado. Imagine vocês, não precisa ir muito longe. Você quer marcar uma consulta com um médico cardiologista, telefona lá, a recepcionista, ela vai te falar cheia de gírias, cheia de má vontade, já dá uma impressão ruim, né? Isso acontece no nosso meio. Liga para um escritório de advocacia e a pessoa fala assim de um jeito diferente, a imagem da organização já fica maculada pelo uma simples conversa telefônica, né? E o e-mail a mesma coisa. Evitar gírias, evitar erros de português e por aí vai. E ser objetivo naquilo que você quer falar. Eu digo isso porque a gente às vezes recebe e-mails gigantescos, né? E o que a pessoa quer mesmo se resume em uma linha, né? Então, não ignorar os meios de comunicação e apenas descobrir qual que é o mais eficiente para aquilo que você quer, né? Bom, nós vamos assim tá falando na nossa próxima aula sobre a questão de eficiência e eficácia, né? Nós temos mais alguns minutos pela frente, mas eu acho que a gente deveria deixar essa parte de eficiência e eficácia, né, para a aula da próxima semana, até porque nós vamos fazer um trabalhinho
para falar sobre isso daqui, né? Então, o que eu penso para hoje é, de repente, a gente dar algumas orientações sobre a atividade que nós vamos fazer, que já está lá na sala do café, que seria isso daqui, né? Temos um certo controle que é isso daqui, né? Então, vejam só, lá na sala do café, e o que eu tenho para vocês para hoje, é assim, tomando como base um caso real, né, um caso qualquer, vocês vão pesquisar, vão tentar saber se acontecer, se é uma empresa que você trabalha, ou de um parente seu, ou sei lá o quê, quer que vocês descrevam como que a organização comunica e controla as suas informações, né, que são do seu interesse, né, da organização, tanto ao público interno quanto ao público externo. Eu quero assim que vocês façam um levantamento, né, seja pela internet, seja a partir de um caso prático, um caso real, né, e tentar entender quais são os sistemas de informação que existem por aí. Eu mesmo tinha uma obra ali que a gente estava pesquisando, que são os sistemas informacionais. Hoje, gente, uma padaria, o controle do caixa é feito por sistemas de informação. Ele controla tanto o estoque, o que sai, quanto o que é pago lá na frente do caixa, né? Os pequenos mercadinhos, né? Ou imagine as grandes redes. Então, existem muitos sistemas informacionais que estão disponíveis como ferramentas aí, né? Isso do plano interno. Do ponto de vista externo, como que de repente essas pequenas organizações estão fazendo para conseguir se projetar, né, vender a sua marca? Como assim que os objetivos dela estão chegando até o público, né? Vocês veem que é um público cada vez mais globalizado, um público cada vez mais diversificado, né? E a diversidade, né, que a própria sociedade da informação criou, ela tem um lado bom e um lado ruim, né? Um lado bom, né, que você pode encontrar um nicho de um negócio, né, atendendo uma diversidade. Ah, eu vou criar uma marca de camiseta que só vai atender o pessoal que gosta do Star Wars, por exemplo. Eu vou fazer tudo sobre Star Wars e vender para eles, né? Já quem gosta de Harry Potter já não vai se interessar pelo Star Wars, mas aí que tá, você vai ter o seu nicho, né? Eu lembro que, lendo sobre um caso da Harley Davidson, né, eles quando estavam de mal a pior, assim, quase afundando, eles tiveram uma sacada de transformar a Harley Davidson numa cultura perante pessoas acima da faixa dos 30 anos. Botaram na cabeça das pessoas, daqueles senhores já que estavam financeiramente já estabilizados, que a vida poderia você ter uma Harley Davidson e começar a ser feliz com aquela moto. O que aconteceu? A Harley Davidson vira um estilo de vida e as vendas começam a entrar em escala ascendente. Não era mais só fazer moto, era fazer camiseta, fazer bandana, fazer bota, cinto da Harley Davidson, né? Então eles criam um estilo de vida para um nicho específico de um público, né? Então vejam que com uma comunicação muito bem bolada, né, uma grande sacada, uma empresa que estava decadente, ela dá uma esquentada nos seus motores, dá uma acelerada, e eles criam um estilo de vida e começam a subir a ladeira e hoje estão, parece que financeiramente bem equilibrados. E você vê por aí muitas pessoas acima dos 30 anos criando os motoclubes e andando de Harley Davidson por aí, né? Mas vejam só, não foi só fabricar moto, você teve que ajudar a criar os clubes, você teve que alimentar a vontade dessas pessoas ter esse desejo. Você investe num nicho de pessoa específico, né? Então não é só criar um produto bom, né, com qualidade, é você estimular, é você gavar, como diz o pessoal lá no interior, é como você tem que gavar, né? Você tem que cevar o teu consumidor com estratégias cada vez mais específicas, estratégias cada vez mais focadas, né? Então isso pensando em pequenos grupos e pequenos nichos, né? Por outro lado, se você é uma grande empresa, né, um grande mercado, uma grande rede de mercado, você tem que criar uma diversidade de produtos para atender o máximo de pessoas dentro dessa diversidade, né? Então, tudo isso é feito com tanto um controle de informação interna quanto um controle de informação externa, tá? É isso que eu quero que vocês percebam. Então, a nossa atividade, eu vou estar lá no segundo vídeo orientando melhor vocês e tudo mais, e depois o fórum, a gente vai tentar mediar assim, a nossa reflexão. Essa questão, assim, é uma atividade descritiva, tá?
você localizar um caso real, né, uma empresa, né, e vocês estejam livres, de repente, para conversar com alguém, de repente é um parente seu, entrevista a pessoa, sei lá, vai lá pegar, pesquisar, não precisa dizer nomes, não precisa falar marca, apenas descreva no teu trabalho, um parágrafo e meio, sim, detalhes. A empresa uma padaria, né, indústria automobilística, enfim, o setor, e daí sim você fala a forma de controle, né? E como que eles conseguem mediar isso daí. Se esse controle está alinhado aos objetivos da empresa, se existe uma integração entre objetivo organizacional e sistemas de controle, né? Tanto interno quanto externo, e daí assim você consegue fazer um trabalho relativamente bom. Tá? Pessoal, então é o seguinte, eu vou estar pausando, né, agora que essa nossa primeira exposição, e eu já vou mandar o link para a gente poder conversar mais abertamente. Tudo bem? A gente já se vê. Não fuja.